Davi Gomes Jurubeba. Assim era seu nome na pia batismal. Nascido no dia 31/12/1902 na cidade de Floresta, Pernambuco, era filho de Militão José dos Santos e Maria Gomes Jurubeba. Alistou-se na Polícia Militar de Pernambuco no dia 10/8/1923, isto é, com 21 anos de idade. Entretanto, antes de alistar-se, já havia travado diversos combates com os cangaceiros, principalmente com os cabras de Lampião. Durante muitos anos fez parte da volante oriunda do então povoado de Nazaré, cujos integrantes eram conhecidos como nazarenos ou ainda como os cabras de Nazaré. Os nazarenos, sem sombra de dúvidas, formavam a mais temível e implacável força de combate e repressão ao cangaceirismo e, em especial, a Lampião e seus comandados. Davi Jurubeba teve seu irmão Olímpio Gomes Jurubeba morto no dia 20 de novembro de 1924 durante um tiroteio entre os nazarenos e o bando de Lampião na Fazenda Baixas, localizada no município de Floresta, Pernambuco. A partir de então, Davi Jurubeba passou a ter uma dívida de sangue para ser cobrada a Lampião. A morte de Olímpio Jurubeba contribuiu para o aumento do ódio e da sede de vingança por parte da população da pequena Nazaré, de onde saíram os maiores perseguidores e inimigos de Lampião, o rei do cangaço, tendo inclusive o próprio Lampião reconhecido a bravura e valentia por parte dessa gente. Em uma entrevista, perguntaram a Davi Jurubeba qual o momento mais difícil e marcante que tivera nos confrontos com Lampião. Davi respondeu: "Foi no tiroteio das Baixas, onde morreu meu irmão Olímpio, e o de um lugar denominado Jacaré, onde constatei a bravura e resistência de Lampião, vendo a hora de eu e minha gente partir desse mundo pelas balas dos cangaceiros. Mas mesmo assim botamos bandido para correr." Continua Davi Jurubeba. Fazia um tempão que ninguém ouvia falar de Lampião. As notícias eram as mais desencontradas possíveis. Falar se falava, mas ver o homem mesmo, pra peitar, isso não. Até que um dia ele apareceu de supetão próximo a Nazaré, na fazenda Paus dos Leite, onde no momento um parente meu, Pedro Tomás, estava dando os mergulhos no açude. O coitado, pego de surpresa, saiu na maior carreira, nu, debaixo de pilhérias e galhofas dos cangaceiros, em direção a Nazaré. Aí se ajuntou um punhado de homens armados, inclusive eu, Tomás e seu pai, Tomás Gregório. Seguimos os rastros. Constatamos pelas pegadas serem 15 homens que rumavam em direção da Fazenda Baixas, uns 12 quilômetros do povoado. Chegamos na frente da casa da fazenda, nos posicionamos nos currais que ficam depois do grande terreiro. Esperei um pouco, nenhum movimento ou voz. Aí eu gritei: "Lampião, fila da puta!" Aí foi tiro para todos os lados. Nós éramos apenas 5, mas mostramos que nazareno que se preza, 1 vale por 10. Enquanto a gente amolegava o dedo no gatilho, gritava impropérios. Aí comecei a puxar um assunto que apoquentava Lampião. "Lampião, bem que Zé Saturnino dizia que você não é homem bosta nenhuma." Menino, o cabra ficou mais azedo ainda. Aí gritava mais alto: "Não falo daquele cabra safado. Aquele sim é um ladrão de bode, desordeiro e mentiroso. E tome bala, tome gritos, desaforos." Já eram 2 horas da tarde quando resolvemos cair fora do local da luta. Estávamos com muita sede, pouca munição, os olhos ardendo com o fedor e o fumaceiro da pólvora, e a vantagem era dos cangaceiros. Eles dentro de casa com mais homens, nós protegidos pela cerca do curral e com apenas 5 nazarenos. Saímos de fininho, 1 a 1. A certa distância, nos encontramos todos os companheiros no ponto previamente combinado e íamos em direção a Nazaré,
com muita fome e sede, mas com vontade de brigar. De repente vimos chegando ao nosso encontro 7 homens. Eram eles: meu tio Gomes Jurubeba, Manuel Flor, Manuel Jurubeba, Euclides Flor, Inocêncio, meu irmão Olímpio e outro parente. Meu tio foi logo dizendo: vamos brigar. Comemos uns pedaços de queijo e rapadura. Tomamos bastante água, reabastecemos as armas, criamos alma nova e partimos mais uma vez para o palco das brigas. Já havia se passado quase 2 horas do primeiro fogo. Agora éramos 12 nazarenos. Ninguém percebia nossa presença se arrastando rente ao chão, tomando as posições no mesmo curral para liquidarmos com os cangaceiros que continuavam ocupando a mesma casa como se nada tivesse acontecido. De cara eu vi logo Lampião. Estava meditativo, encostado na janela, alheio ao tempo, com a cabeça nas nuvens. Fiquei olhando para ele e vi não apenas um cangaceiro meu inimigo, mas o cabra macho que ele era, altivo, jamais dobrou o lombo para quem quer que seja. O homem tinha palavra. O que falava era lei, cumpria o prometido. Acima de tudo era valente. Ele continuava vagando nos pensamentos. Aí me organizei para atirar. Pus a cabeça dele bem dentro da alça de mira do meu rifle. Era o fim de Lampião. Quando exprimi o dedo no gatilho, vi que a arma estava travada. Mentalmente, soltei um palavrão. Fui destravar a arma silenciosamente, mas teve o clique inevitável. Nesse exato momento, Lampião deu uma cambalhota para trás, correu zigue-zagueando e nós atirando no homem, que mais parecia um gato acuado fazendo todo tipo de pirueta. Quando chegou no pé da porta da casa, pulou para dentro numa velocidade impressionante. A estas alturas, os cangaceiros respondiam o tiroteio. Por um instante, pensei ter eliminado com o Lampião. Perdi a ilusão quando escutei sua voz. Tá vendo, Davi? Todos os homens de Nazaré não valem um só de minha marca. Aí respondi. Mas ainda hoje eu mando você roubar bode no inferno, seu desgraçado. Era tanto palavrão com a gente e com nossas mulheres que muitas vezes não vale a pena nem repetir. Mas o tiro corria frouxo. Era uma barafunda infernal. Os cangaceiros tanto atiravam como gritavam arremedando os animais, cantando. Parecia até que não tinham medo e a coragem para brigar ia às bordas da insanidade. De repente, Pedro Tomás me puxou pelo braço e mostrou meu irmão Olímpio ferido com um tiro na espinha bem no meio das costas. Foi um banho gelado em mim. Fiquei mudo, com medo do pior acontecer. Sentei-me ao seu lado, pus sua cabeça na minha perna. Nunca pensei na minha vida ver o irmão meu naquele estado, deitado no chão, se esvaindo em sangue, dizendo coisa por coisa, cada vez mais pálido e gelando. Para desfechar com mais dor esse momento, uma bala lhe atingiu a cabeça, quase me ferindo também. Fiquei louco, não enxerguei mais nada. Cego de dor e ódio, gritei: Lampião! Olímpio morreu. De repente todo mundo parou de atirar, tanto os cangaceiros como nós. Saltei de peito aberto pro meio do terreiro, gritando pro sertão inteiro escutar: Bando de cangaceiros, filha da puta! Lampião, seus tiros acabaram com a vida de meu irmão. Vamos agora, nós dois, decidir nossas vidas na ponta do punhal? Venha, Lampião, vamos disputar num duelo? Lampião calmamente respondeu: Sinto muito pela vida de Olímpio. Conheci bem de muito tempo. Era um menino, noivo, trabalhador. Eu, Davi, comecei a lutar mais novo que ele, mas nunca disse que era novinho e bonzinho. Quando mataram meu pai, eu tinha a idade de Olímpio. Quem sai pra chuva vai se molhar. Quem parte pra briga corre o risco de morrer. Voltei a insistir. Vamos decidir na faca, só nós dois. Mais uma vez ele recuou. Davi,
Não brigue com quem tá querendo morrer. Você tá desesperado. Se tá querendo morrer, empurra a faca na sua barriga. Agora mesmo estou com 2 rifles apontados pra você. Se eu mandar os meninos atirar, eles atiram e lhe mandam pro inferno. Volte para seu lugar e recomecemos a briga. Saí andando para minha posição. Cada passo que dava era um tiro que eu disparava em direção à porta que Lampião estava. Ao chegar no local que me entrincheirava, recomeçou o tiroteio. Pouco mais de 20 minutos depois, tomba morto outro dos nossos. Foi Inocêncio, jovem como Olímpio. A partir daí, estávamos com gosto de derrota na boca. Os tiros não tinham piedade. A tarde estava cedendo lugar para a noite quando saímos das baixas, levando os 2 corpos dos companheiros. Mais do que isso, um irmão e um primo. Foi luto em Nazaré e na minha alma até hoje. Isso foi no ano de 1924, o mês eu não me recordo direito. Tenho anotado no óbito e nos documentos, mas não me lembro assim de cor. Só sei que era tempo de safra de umbu. O tenente Davi Gomes Jurubeba faleceu no dia 7 de outubro de 2001 no Hospital da Polícia Militar de Pernambuco, no Recife, com quase 99 anos de idade. Foi sepultado no cemitério de Serra Talhada com honras militares prestadas pelo 14º Batalhão da Polícia Militar, sediado naquela cidade.